Olá, sou Valdir Muglia, novamente aqui com vocês para falar um pouco sobre a implantologia. Como vocês sabem, sou professor de prótese total e implantologia na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou comentar com vocês sobre as dimensões do tecido duro e dos tecidos moles que nós devemos ter para que nós possamos ter a colocação de implantes e ter previsibilidade nesse tratamento, onde você possa manter a longevidade desse tratamento e obtendo todos os benefícios que o implante dental favorece à pessoa que por algum motivo precisou colocar esse implante devido a perdas dentais. Eu coloco o nome dessa aula como Teoria dos Volumes, possíveis fatores que controlam as relações entre tecidos moles e duros na implantodontia. Esse foi um artigo que nós fizemos para a Implant News também, então vocês podem ler esse artigo na Implant News e eu vou mostrar com vocês aqui o que é a minha filosofia de trabalho para que a gente possa alcançar sucesso nas reabilitações de implantes suportadas. Então, a teoria dos volumes, dentro dos possíveis fatores que controlam as relações entre tecidos moles e duros, nós precisamos observar aspectos sobre esse tecido ósseo. Então, eu posso colocar implante unitário ou múltiplos em osso cicatrizado. Eu posso necessitar fazer uma exodontia e colocar um implante imediato e um carregamento imediato. Eu posso colocar 2 implantes contíguos ou mais, né? E aí eu preciso pensar na distância interimplantar. E agora uma coisa muito importante para tudo isso. Hoje os implantes, né, a literatura já mostra que a mudança de plataforma é fundamental para você ter mais tecido duro e tecido mole. Então o que nós chamamos de mudança de plataforma na implantologia é você ter um implante de um diâmetro maior que o diâmetro da interface desse abutment. Então, você vai ter uma diferença horizontal, né, um offset horizontal, que essa diferença no sentido horizontal é importante para ter um crescimento de tecido ósseo, tecido conjuntivo e depois a colocação do epitélio fazendo toda essa proteção. Então, hoje os sistemas precisam ser de conexão protética cônica. Essa conexão protética cônica precisa ter uma conicidade tal que proporciona um alto travamento e também você precisa ter uma altura, né, uma extensão de atrito entre o cone do abutment e o cone do implante para que você tenha nessa extensão de atrito ali a função de bloquear a entrada de bactéria, ou você não ter o gap para que você não tenha entrada de bactéria, a bactéria ali naquele espaço vai produzindo toxina, vai liberar na região da interface implante osso, essa inflamação vai fazer com que essa inserção do tecido ósseo, o tecido mole fique distante do ombro. Então, é fundamental que os implantes tenham conexões protéticas, cônicas, autotravantes e com a diferença de diâmetro entre o abutment e o implante, o diâmetro do implante sendo maior que o diâmetro do abutment para ter uma diferença de dimensão no sentido horizontal. Então você não utiliza mais os implantes que nós chamávamos de butt joint, né, que são os implantes que coincidem o diâmetro do implante com o diâmetro do abutment. E é claro, você também construir as dimensões do tecido mole no sentido horizontal e vertical, se o seu paciente não possuir essas dimensões exatas. Então, um dos objetivos principais quando você planeja a colocação do implante é você tentar coincidir o espaço tridimensional desse dente com a dimensão óssea disponível. Então, quando você desenha
a sua coroa ou a sua prótese que você vai substituir esses dentes ausentes, você tem que pensar qual é o desenho da superfície oclusal, onde estão esses pontos de contato, para que eu possa distribuir esses pontos de contato no centro do implante. Então, eu preciso colocar o meu implante no centro dessa dimensão, desse posicionamento tridimensional da coroa, né, se for um elemento unitário, e seguindo os componentes de oclusão para que, a hora que você tenha a dissipação da tensão, essa tensão passe da sua coroa para o abutment, esse abutment vai para a interface implante-abutment, ali normalmente tem a dissipação da força de cisareamento, para que depois você jogue toda essa força no longo eixo do implante e ela vai ser dissipada em osso trabecular, que é um osso mais elástico, é um osso que possui vasos sanguíneos mais amplos, é um osso preparado para receber essas tensões, ok? Então, o ideal quando você está fazendo o planejamento de uma coroa para que você vá repor, que você planeje essa coroa a partir dos pontos de oclusão para que você coloque o seu implante no centro do osso disponível. Então, quando você, aqui é um trabalho muito antigo, então hoje nós já temos todos os softwares para que você possa fazer o planejamento. Nesse caso aqui, se eu não me engano, era em 2010, um amigo, um colega me pediu para fazer os implantes dele, também dentista, e nós fomos fazer as moldagens, montamos em articulador, mandamos ao laboratório para fazer o enceramento diagnóstico, e o enceramento diagnóstico fez uma guia radiográfica. E no centro do dente nós posicionamos esse marcador radiopaco aqui. Então, quando fizemos a tomo, nós observamos que o centro do dente, um molar, aqui o dente 46, estava coincidindo com o centro do osso disponível. Então, aqui era um ponto certinho para que eu pudesse planejar a colocação do implante bem no centro, utilizar um abutment e utilizar uma coroa dental provisória. Em alguns momentos, esse é o mesmo paciente. Voltando só um pouquinho no slide anterior, na foto anterior, aqui, se vocês notarem, nós temos aqui um biomaterial. Então, aqui foi feita uma exodontia e foi preenchido esse espaço após a exodontia com o biomaterial. Já nessa condição, esse é um desdentamento antigo. Então, aqui, a ausência do segundo premolar inferior direito, o 45, promoveu que uma perda óssea no sentido vestibular. Então, quando foi realizado o desenho da coroa, colocado o marcador radiopaco no centro desse dente no premolar, vocês podem notar que ele não coincidiu com o centro do osso disponível. Então, aqui a oclusão não está coincidindo com o centro da dimensão ósseo disponível. Então, o que a gente tem que imaginar? A posição do implante deve suportar a posição do dente na oclusão correta. Ou, se não obedecer isso, poderá ocorrer complicações. Para esse caso, você teria duas saídas, dois planejamentos. Ou eu realizo uma regeneração óssea guiada para colocar esse dente no centro do osso disponível a partir da oclusão que eu estabeleci, ou eu vou ter que colocar o meu implante na dimensão óssea disponível, e aqui eu posso colocar um abutment angulado e fazer essa coroa. Então, vai ter aqui uma alteração no componente vetorial que dissipa essas tensões. Então, nós sabemos pela literatura que eu posso ter essa alteração até 15 graus. Ela tem uma modificação em relação quando você tem uma dissipação no longo eixo? Tem, mas ela não é tão grave se eu utilizasse um abutment de 22,5, de 30 graus, que aí complica essa multiplicação de tensão para esse braço de alavanca, tá bom?
Então, nós temos aqui duas opções a seguir. A oclusão não está coincidindo com o centro da dimensão óssea disponível. Uma opção de tratamento inicial é regeneração óssea guiada, como nesse caso aqui, feito pela técnica de Cury pelo professor Sérgio Maia. Então, aqui nós temos a colocação de uma cortical por vestibular, a colocação de 2 parafusos para fixação, complementação de tudo isso, de todas as áreas para manter o nivelamento com um biomaterial e depois você vai fechar esse tecido ósseo e esperar 4 meses e aí você faz a abertura e você tem uma modificação do leito receptor para esse implante. E aí sim, você pode colocar os seus implantes, onde você vai fazer a perfuração para a colocação dos implantes, coincidindo o centro do osso disponível com o centro da sua coroa dental, que foi planejada a partir de um enceramento diagnóstico ou por um software, onde você vai dissipar toda essa tensão para o longo eixo do implante. Então, aqui é um primeiro passo. O outro passo é, como eu fiz para esse caso do nosso colega, foi colocar o implante na região do 46 corretamente no centro do osso disponível, coincidindo com o centro da coroa dental, e na região do 45 eu fui buscar o centro ósseo e depois tive um braço de alavanca para vestibular, mas foi pequeno. Aqui o implante do 46 posicionado, subcristal, o implante do 45. Era importante fazer aqui a recomposição dessa dimensão perdida dessa área de cicatrização. E as coroas já em posição, ok? Então aqui eu utilizei o centro ósseo disponível coincidindo com o centro da coroa dental e aqui eu utilizei o centro ósseo e joguei a coroa um pouco mais paralingual. As imagens dessa cirurgia, então vocês podem notar a colocação do implante subcristal, aqui 2 milímetros abaixo da crista óssea, com plataforma switching, ou seja, o diâmetro do abutment é menor do que o diâmetro do implante, a colocação dos abutments de transmucoso de altura de 3 milímetros para um assentamento protético de 4,5, transmucoso de 3 milímetros para um assentamento protético de 3,3 e aqui as coroas feitas na época, coroas metalocerâmicas, ok? Então vocês precisam pensar primeiro na prótese. Primeiro vem o desenho da prótese, depois eu vou buscar onde eu vou posicionar o meu implante para que ele possa coincidir com o centro da coroa que eu vou fazer para esse meu paciente. Então agora vamos falar um pouco da dimensão óssea em áreas de tecido cicatrizado, tecido ósseo cicatrizado. No mínimo, a espessura vestibular precisa ser de 2 milímetros, tanto por vestibular, palatina ou lingual. Então aqui eu preciso ter 2 milímetros e aqui eu preciso ter 2 milímetros. No passado, nós fazíamos implante colocando como limite de parede óssea 1 milímetro. Quanto maior o diâmetro, melhor era o implante para a região de molar. Por quê? Os implantes no passado de conexões hexagonais, né, principalmente os de conexões hexagonais externas, tinha lá uma altura, né, de hexágono de 0,7 milímetros, os implantes eram de 3,75, 4,1, 5. Então eu precisava de uma plataforma, né, bem ampla para equilibrar aquela força. Por quê? Quando você dissipava aquela tensão em cima daquela coroa sobre um implante de conexão hexagonal externa ou também a interna, você não tinha uma extensão de atrito, você não tinha 2 componentes com imbricamento mecânico que simulava um corpo único. Ali existia uma micromovimentação, a coroa
esse abutment era só mantido em posição pelo parafuso protético. Então, acontecia muito acidente de quebrar o parafuso ou quebrar a parte estética da restauração. Então, se foi buscando melhorar essas conexões para essa condição de dissipação de tensão. E você precisava usar para um molar, por exemplo, às vezes um diâmetro de 7 milímetros, no mínimo 5, tá? Por quê? Porque você tinha uma mesa de dissipação de tensão que equilibrava junto com o parafuso. Já com a conexão cônica, a gente sabe que para uma região de molar, um diâmetro de 4,5 é o ideal. Não preciso colocar um de 5,5 nem um de 7. Por quê? Essa prótese não depende do parafuso, como as próteses sobre as conexões hexagonais. Então aqui, você pode diminuir o diâmetro do seu implante e vai sobrar mais osso na vestibular e na lingual. Se você não fresa tudo, você deixando 1 milímetro de osso vestibular e palatino, você não deixa só cortical. Quando você começa a deixar pelo menos 2 milímetros, você já tem a cortical vestibular e tem a parte medular. E a diferença dentre esses dois ossos que são importantes. O vaso sanguíneo no osso trabecular é amplo. Então, a regeneração óssea acontece antes do processo de reabsorção. Quando você só tem cortical, ali o vaso sanguíneo é muito pequenininho, é um microvaso sanguíneo. Então, o que acontece primeiro é a reabsorção, não tem uma neoformação óssea. Então, você reabsorve o osso perde dimensão, o tecido mole também retrai. E aí começa a aparecer as roscas dos implantes. Por isso que hoje preconiza-se no mínimo 2 milímetros de espessura de tábua óssea vestibular e lingual ou palatino, ok? Então, aqui um caso que uma paciente já tinha uma ausência de o dente 15, ela possuía uma coroa, uma prótese que o pessoal gosta de chamar de minimamente invasiva, ou com preparos mínimos, que era uma DO no prezinho, né, no 24, desculpa, e uma MO no 26. Aí eu removi aquela coroinha, fiz uma restauração provisória aqui e tal, e nós vamos fazer o implante para o dente 25 ausente. Então, a colocação desse implante no centro do osso, coincidindo com o centro da coroa. Então, aqui está o posicionamento desse implante. Ao nível cristal, não consegui colocar subcristal, porque notem aqui a parede anterior da cavidade sinusal. Estou usando um implante de 6,6 de altura por 4,5 milímetros de diâmetro. Então, esse implante ele não tem uma rosca apical que ela é travante. Então, ela não secciona e trava ao mesmo tempo. Então, ele não pode receber carga imediata. Esse implante que tem a dimensão de 6,6 de altura. Então, nesse momento, eu coloco um abutment de cicatrização, faço a minha sutura e as áreas restauradas aqui já, ok? Então, aqui, como é uma área cicatrizada, eu vou esperar 60 dias para depois colocar um abutment protético, fazer uma coroa provisória, começar a moldagem e entregar uma coroa de zircônia. Então, logo após a cirurgia, notem, então, aqui o implante no ápice bem em íntimo contato com a cortical da cavidade sinusal, a cicatrização depois de 60 dias, a remoção do abutment de cicatrização, a colocação de um abutment protético. Aí nós vamos fazer a transferência do posicionamento do abutment, nós não falamos mais em posicionamento do implante, transferir o posicionamento do implante e sim do abutment. A coroa provisória cimentada, aqui é a linha de cimentação, esse abutment tem 4 milímetros de altura por 3,3 de dimensão de assentamento da coroa, então vocês notem o implante aqui 0,5 milímetros subcristal, aqui ao nível da crista óssea, com a coroa provisória em posição.
E agora já colocando a coroa de zircônia. Aqui a coroa, a superfície oclusal, a superfície vestibular, ainda eu vou fazer um ajuste nesse desenho da vertente mesial, do pico da cúspide e a vertente distal. E a coroa cimentada, ok? Um coping de zircônia com estratificação de cerâmica aqui para reabilitar esse segundo premolar superior esquerdo numa área de osso já cicatrizado. E quando você tem um implante imediato? Então você precisa ter uma disposição de osso por palatino para que você possa ancorar o seu implante por palatino e tem que ter uma dimensão de no mínimo 5 milímetros de osso cicatrizado para dar estabilidade primária. Aqui eu tenho uma área muito extensa para conseguir a estabilidade primária. O paciente tinha fraturado numa queda, fraturou a raiz do dente 11, precisei remover esse dente, fiz a ancoragem do meu implante mais para o palatino, preenchi todo o gap entre o implante até a parede vestibular, né, tábua óssea vestibular, para me dar aqui no mínimo 2 milímetros de osso após essa cicatrização. Então, é muito importante nesse planejamento para implante imediato que a ancoragem seja mais para a palatina, que você deixa no mínimo um espaço de 2 milímetros para preencher com biomaterial. Esse biomaterial tem que ser ósseo condutor e de reabsorção lenta. Então, o preenchimento do gap, mínimo 2 milímetros, entre a tábua óssea vestibular e a superfície vestibular do implante. Então, esse preenchimento precisa ser com esse tipo de biomaterial, né? Um material que ele possa manter em posição por um tempo maior, não pode ser reabsorvido muito rápido, porque não dá tempo de formar o osso e você não protege essa parede, que é o bundle bone, que ele tem pouquíssima nutrição, a nutrição dessa parede da tábua óssea vestibular é por ligamento periodontal, então quando você remove o dente, você tira já essa nutrição, e pelo periósteo. Por isso que você não faz uma incisão. Toda a área de colocação de implante imediato é importante que a cirurgia seja sem incisão, cirurgia flapless. Eu colocando o biomaterial aqui em posição, então esse biomaterial tem que ser de reabsorção lenta e ósseo condutor, para que aquela parede que for perdida devido a essa minimização da nutrição, ela possa ser recomposta por esse biomaterial ali que você está colocando. Então nós temos duas áreas para fazer essa enxertia. Então eu posso enxertar o osso até o ombro do implante, então você nota o osso colocando no gap em posição do implante, não coloca na região do transmucoso. Então vocês não vê o biomaterial nessa região do transmucoso porque ele parou na altura do ombro do implante. Por que ele parou ali? Porque essa parede óssea vestibular está intacta. Quando a parede óssea vestibular não está intacta ou ela é muito fina, você pode colocar o biomaterial onde ficará o transmucoso do seu abutment, mas esse biomaterial que você coloca aqui, que vai estar em contato com o tecido mole, ele tem que ser de granulação fina, ele não pode ser de granulação espessa, large, porque essa dimensão maior, ela vai proporcionar um processo inflamatório nesse tecido mole e às vezes vai te prejudicar na cicatrização. Então, quando você precisar colocar em toda a área aqui do osso, se você puder colocar também o small, né, de granulação pequena, é melhor do que de você colocar um large. E aí você coloca na área de tecido mole também sempre a de granulação pequena, para que você não tenha o tecido conjuntivo pegando esse grânulo mais volumoso, deixando nessa parte interna, e aí você pode ter um processo inflamatório ou uma fístula para expulsar esse grânulo, ok? Então lembre-se dessas duas áreas. Na área óssea, você cobre até o ombro do implante,
E na área de tecido mole, a área que você pode ter o transmucoso, você também pode cobrir com biomaterial, mas ele tem que ser de granulação small. Quando você põe a coroa em posição e não coloca nada, aqui fica uma câmara, porque eu tenho o espaço distal, mesial, vestibular e palatino. Aqui vai ficar o coágulo sanguíneo. Nesse coágulo você vai ter a rede de fibrina e vai facilitar a migração celular. Então, quando você fecha com a coroa protética aqui, você tem uma câmara de cicatrização de tecido, ou chamber concept, ok? A mesma coisa pode acontecer se você colocar o biomaterial, vai ter a câmara de cicatrização também, mas ela tem um biomaterial lá que vai ajudar a fazer essa osteocondução, não tem só a rede de fibrina com o coágulo, tá certo? Então aqui eu vou ancorar nesse osso cicatrizado, vai fazer a exodontia, eu faço a ancoragem por essa área da palatina, vou colocar um implante com design cônico, com conexão cônica, vou preencher o gap com biomaterial e tem uma quantidade de tecido mole aqui com ceratinização que me ajuda nessa cicatrização. Preenchimento do gap. Então, todo o gap preenchido. Agora eu tiro o cover screw, coloco um abutment e coloco a coroa em posição. E aí eu tenho aqui one abutment at one time and chamber concept. Eu não vou remover mais esse abutment. Então, toda essa região peri-implantar, ela começa a cicatrização logo após a colocação da coroa protética. E você não mexe, você tem uma estrutura formada com uma grande quantidade de tecido e uma área com vedamento forte impedindo a penetração de bactéria. Tá aqui a coroa, fechando a câmara, tá? Eu usei o próprio dente do paciente. Então aqui, quando eu terminei a cirurgia, colocação do abutment, colocação do biomaterial e colocação da coroa dental provisória. Um ano depois, olha a mineralização desse tecido. Por que um ano depois? Porque aqui foi feito esse implante em novembro de 2019 e eu fui ver essa paciente só em 2020 por causa da pandemia. Então nós temos aqui remoção do dente, colocação do implante, colocação de um transmucoso de 3 milímetros. Então, aqui o transmucoso de 3 milímetros. Aqui a crista óssea, por vestibular. Então, eu estou com o meu ombro do implante quase 4 milímetros subcristal. E ele está 6 milímetros do contorno da gengiva marginal livre. Por que é interessante você colocar o implante abaixo da crista óssea? Porque aqui é uma exodontia. Eu estou perdendo a nutrição desse ligamento periodontal. Eu não fiz incisão, então eu tenho a nutrição aqui pelo periósteo. Mas essa região aqui, ela vai perder a sua nutrição. Então, esse osso da tábua óssea, denominado de bundle bone, não tem vaso sanguíneo. Então, eu preciso colocar um anteparo aqui. Qual que é esse anteparo? É o biomaterial de reabsorção lenta e ósseo condutor. Por quê? Por mais que essa parede vá ser perdida, ela vai perder, mas eu tenho um anteparo segurando ali e vai formar um novo osso. E isso é importante para que você mantenha uma dimensão para proteger as roscas desses implantes para depois, com o tempo, essa região não ficar acinzentada, se porventura você trabalhar com osso muito fino, ok? Então aqui, com 3 anos de acompanhamento, a coroa em posição, o osso já formado com essa mineralização, o implante colocado a mais ou menos 6 milímetros infraósseo, um abutment angulado. Então vocês notem como esse implante mantém essa área intacta devido a essa conexão cônica altamente travant, com um imbricamento mecânico muito alto e o osso formando no ombro dele.
Se eu tivesse liberação de endotoxina aqui, o osso não chegava nessa região. Então, note a mineralização desse espaço aqui do transmucoso, ó. Por quê? Platform switching. Então, o diâmetro do implante é maior do que o diâmetro do abutment. Então, aqui essa interface implante-abutment é 2,5. O meu implante tem 3,5 de diâmetro, aqui tem 0,5, aqui tem 0,5. A literatura fala que uma plataforma switch é mais efetiva a partir de 0,4 milímetros. Então, nós estamos com uma plataforma switching efetiva. E olha a quantidade de tecido queratinizado que esse paciente possui. Então, além do tecido mole em altura que nós criamos aqui por a colocação subcristal, nós temos uma espessura horizontal e temos gengiva ceratinizada. Então, era tudo para dar certo. Então, aqui o paciente com 3 anos de pós-operatório. Olha a gengiva ceratinizada que nós temos. E aí nós temos que pensar também na distância interimplantar. Toda vez que você posiciona um implante, eu falei disso na confecção do planejamento para o guia, para aquela cirurgia de 3 implantes nas aulas anteriores, então eu preciso de uma distância dente, por causa do ligamento periodontal até o meu implante, de no mínimo 1,5 milímetros. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho 2, quase 2,5 milímetros. E de implante para implante, o mínimo também 3 milímetros, para que eu possa manter o quê? O vaso sanguíneo desse osso, principalmente o que está na cortical, tendo uma interconexão com o conjuntivo e com o epitélio. Foi provado em estudos pré-clínicos em animais que quando você tem uma distância menor, por exemplo, com 2 milímetros, você não tem essa interconexão do vaso sanguíneo do tecido ósseo com o conjuntivo e do epitélio. Então, você vai perder nutrição, você vai ter uma reabsorção óssea. Então, lembre-se que a distância implante-dente, então aqui implante-dente, no mínimo 1,5 milímetro. É a distância implante-implante, no mínimo 3 milímetros, tanto para a região anterior quanto para a região posterior. Nós sabemos que para a região anterior é mais crítico. Quando você não consegue deixar 3 milímetros entre cada implante, você não consegue fazer dentes unitários, aí é melhor você fazer uma prótese fixa, ok? Você pode colocar um implante, nesse caso aqui, né, no 12, no 22, pode colocar um no 11 ou no 21 e faz uma fixa, tá? Pode deixar só em 2 implantes? Se forem de conexões cônicas, sim. Se forem de hexágonos, talvez seria melhor você formar um polígono, né? O menor polígono é o triângulo, você precisa de 3 pontos para desenhar esse triângulo, ok? Então, aqui foi o caso que eu mostrei na aula passada, há 2 aulas atrás, a aula do guia de confecção do guia cirúrgico, onde eu precisei remover esses implantes devido à perda de osso, fazer a regeneração óssea guiada, coloquei 3 implantes aqui a partir do conceito de distância dente-implante 1,5, implante 3 milímetros, implante-dente 1,5, para eu ter posto esses implantes aqui de forma que eu carregasse imediatamente essa área operada aqui. E por que isso é importante? Já foi provado num estudo, e claro que no momento que nós fizemos esse estudo, nós não estávamos pensando nessa formação óssea no ombro do implante, nem no desenho de papila, a gente estava pensando o seguinte: qual das distâncias mantém uma papila mais alta? Qual dessas distâncias mantém o osso interimplantar no nível que você operou? Tá? Então foi provado assim que para qualquer um essas 3 distâncias, não existia uma perda óssea significativa para implante de conexão cônica, só que você tinha uma remodelação maior quando a distância era de 1 milímetro. Então, a distância de 1 milímetro entre implantes é descartada. Você pode trabalhar com 2 milímetros ou com 3. Mas tem um outro trabalho nosso que mostra que o tecido ósseo, quando tem 2 milímetros entre os implantes, não tem a sua
conexão com o conjuntivo, o vaso sanguíneo não se conecta, enquanto que com 3 milímetros todos eles estão interconectados. Então, para nós, é melhor trabalhar com uma distância de 3 milímetros devido a esses dados conseguidos em estudo em animal, ok? Então, aqui nós colocamos implantes, foi removido os dentes do cãozinho, foi colocado implantes imediatamente, preenchido o gap, e eu colocava um abutment, fazia a moldagem e colocava as coroinhas, colocava o abutment de cicatrização. Uma semana depois anestesiava-se os cães novamente, colocava as coroas e você tinha esse design quando você trabalhava com um único tempo cirúrgico. Quando você trabalhava com 2 tempos cirúrgicos, ou seja, tinha uma cirurgia de reabertura, o osso ficava ao nível do ombro do implante ou um pouco abaixo do ombro. E quando você fazia a cirurgia numa única etapa, você mantinha o osso acima do ombro dos implantes. Tá? Então, aqui mostrando que é importante sempre você fazer a cirurgia em estágio único, seja com a colocação de um abutment protético e a coroa provisória, quando vocês têm estabilidade primária com 35 newtons ou mais. Quando você tem menos de 20 newtons, você vai colocar um parafuso, um abutment de cicatrização ou um cicatrizador quando você trabalha com conexão protética cônica. Então, esse é um caso de que nós fizemos na pesquisa também em relação ao material de enxertia, mas aqui eu vou falar só das distâncias. Então, eu precisei confeccionar um núcleo metálico fundido para o canino, para o 13, e aí eu vou colocar os implantes em posição aqui, nessa região aqui. Vocês podem notar que foi uma linha de incisão, porque nós removemos os dentes que estavam com comprometimento periodontal e fizemos a regeneração óssea guiada. Então, aqui vocês podem ver que são as taxinhas que mantiveram a membrana em posição, cobrindo o biomaterial que foi colocado na enxertia. E aqui é a incisão, e eu vou medir do dente para colocar meu primeiro implante 1,5, coloco o primeiro implante, 3 milímetros para o central, aí depois mais 3 milímetros para o outro central, mais 3 milímetros para o lateral e 1,5 milímetro até 2 para a mesial do canino superior esquerdo. Então, aqui mostrando que nas duas perfurações, 3 milímetros entre implantes, tá? Aqui um pouco mais, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4 milímetros, ok? Então, aqui é 1,5 a 2, dente implante, 3 implante, implante, 3 implante, implante, 3 implante, implante, 1,5 a 2 implante dente. Então, 2 milímetros, 2 milímetros. A colocação dos implantes, a colocação dos abutments, aqui já com o núcleo também cimentado, colocação das coroas dentais provisórias, depois fazemos a moldagem, vamos cimentar as coroas de coping de zircônia com estratificação de cerâmica. Aqui as coroas cimentadas, ok? E uma radiografia panorâmica mostrando a reabilitação implanto suportada por dentes unitários do 12, 11, 21, 22 e sobre o dente no dente 13. A plataforma switching. Então, o que significa o implante ter platform switching? Aqui eu tenho o diâmetro do implante, 4,5, e a interface de conexão implante-abutment, 2,5. Então, eu tenho 1 milímetro para mesial, 1 milímetro para distal. Aqui é espaço para crescimento de tecido ósseo, a posição do conjuntivo depois do epitélio em posição, tá? Aqui eu tenho um implante de conexão protética hexagonal
interna com uma leve plataforma switching, e vocês podem notar que a inserção do osso vai lá na primeira rosca. Vai lá na primeira rosca. Enquanto que esse é um implante de conexão protética cônica, que eu coloco ele subcristal. Então a crista óssea está aqui, o meu implante está aqui. Olha a formação de osso que você tem aqui no transmucoso, tá? De 3 milímetros. Então aqui você tem o que é normal para os implantes butt joint ou flat to flat, que é a salserização, tá? Que é o formato da perda óssea em forma de pires ou um prato. E aqui não, você tem o osso crescendo nesse ombro do implante. Com base nos estudos disponíveis, a mudança de plataforma, ou seja, platform switching, é considerado um dos elementos que pode agir positivamente para a preservação do osso marginal. Então, notem aqui, depois de 5 anos, o osso no ombro do implante. Isso que nós queremos. Nós não queremos um espaço para a bactéria ficar e ela produzir endotoxina e liberar essa endotoxina no osso e deixando esse osso muito longe do titânio, ok? Então, olha só, o implante colocado é um implante de conexão protética cônica, que ele tem 4,5 de diâmetro, aqui essa interface é 2,5, então tenho 1 milímetro para cada lado de plataforma switching. Quando você posiciona um abutment protético, você vê que aqui o implante está lá embaixo, toda essa área que vai ficar formada com sangue, tá vendo? Nesse ponto aqui foi bem secado para fazer a foto, mas ele vai voltar quando você tirar tudo isso, o sangue volta a ter a preencher esse espaço aqui. Aí nós temos a câmara de cicatrização, porque você vai colocar um provisório que veda nessa região aqui, vai fazer toda a sutura e com esse líquido do sangue fazendo o coágulo com a rede de fibrina proporciona uma facilidade para a migração da célula óssea que já está diferenciada ou a indiferenciada, para que esse osso venha em direção ao ombro do implante, e venha até o abutment protético também. Então, por isso que é importante trabalhar com plataforma switching. Então, aqui, se vocês notarem, né, com a plataforma switching, eu tenho aqui a formação da papila entre 2 implantes, um implante de conexão cônica e uma conexão hexagonal interna. Então, é um flat to flat, que está aqui há 15 anos, e uma conexão cônica há 10 anos. Aqui as coroas em posição. Tá? Essa imagem esse caso já tem 12 anos, 14 anos o conexão cônica, e aqui ele tem 17 ou 18 com a conexão hexagonal interna. O ajuste oclusal é fundamental que o maior contato fique nos dentes, porque os dentes, quando você faz um apertamento máximo, ele vai ter a sua intrusão. Então, quando você aperta, o líquido crevicular sai do ligamento periodontal, o dente intrui, e aí toca na coroa do implante. Se você deixar todas as coroas com a mesma quantidade de toque numa mordida suave, quando o paciente apertar de verdade e os dentes adjacentes ao espaço anodôntico, onde estão os implantes, intruírem, o contato prematuro será nas coroas sobre implante, e o implante não aceita contato prematuro, tá? Então é muito importante que você preste atenção no ajuste oclusal. Então, 2023... Então, aqui em 2023 tinham 11 anos, 12 anos da conexão cônica e 15 anos da conexão hexagonal interna. Então, aqui, nesse daqui, o osso está no ombro e está subcristal. Né? Na butt joint ou flat to flat, você está com o implante ao nível da crista óssea e ele vai ter essa inserção um pouco mais para cima, né, ficando
essa interface aqui, implante abutment, sem osso, porque aqui está sendo jogado as endotoxinas, e aí o osso não adere no ombro do implante, como adere aqui. Tá? Uma visão do corredor bucal, era uma paciente que tinha um apertamento grande, então vocês podem notar aqui, ó, seria o contorno vestibular, ou a perda de inserção que ela tem nessa área do 14, também a perda de inserção na área do 13. Um volume e um contorno de tecido muito satisfatório após 11 anos. 12 anos. E tecidos moles, tá? Então nós sabemos que hoje é importante você ter uma altura e você ter uma espessura, tá? Então você tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal de tecido mole. E precisa ter uma faixa também de gengiva aderida. Então aqui você pode notar que eu vou ter o conjuntivo, o epitélio juncional e o epitélio sulcular. Então, a espessura ideal de tecido mole seria de 4 milímetros na vertical e 3 milímetros na horizontal. Então, 4 milímetros aqui e 3 milímetros aqui. Quando você coloca um implante subcristal, você ganha tecido mole em altura. Então, a colocação subcristal, ela é um ponto para você ganhar tecido mole em altura. Agora, em espessura ou no sentido horizontal, aí só o enxerto de conjuntivo ou de um gengiva marginal livre, ok? Então, você tem espessura ideal de tecido mole seria de 4 milímetros na vertical, 3 milímetros na horizontal, tá? 3 milímetros na horizontal. Sendo que a espessura de tecido mole horizontal, ela é responsável, né, ou ela manteria os tecidos moles verticalmente. Então, você precisa criar esse tecido mole na horizontal para que ele possa manter esse tecido na vertical. E a quantidade de tecido mole que você tem na vertical seria responsável pela manutenção do tecido ósseo. Por que nós estamos falando no condicional? Porque dados científicos adicionais corroborando essas situações ainda não foram elaborados. Nós temos como uma hipótese que essas dimensões de tecido são ideais, tá? 4 na vertical, 3 na horizontal. Alguns trabalhos do Algirdas, do Linkevich, já estão mostrando isso. E nós precisamos de 2 milímetros de gengiva aderida. Então, na região de molar inferior, às vezes você só tem mucosa, aí você precisa fazer o enxerto gengival livre para ganhar essa mucosa ceratinizada, ok? Então, você precisa ter 4 milímetros em altura, 3 na horizontal e ter uma ceratinização para que você mantenha essa região aqui livre de inflamação. Quando vocês, por algum motivo, tirar alguma coroa, se ela for provisória, ou às vezes você remove um abutment, seja de cicatrização, como foi removido aqui, e aqui acho que eu só removi o provisório, às vezes pode ter um sangramento. E normalmente a gente pensa em inflamação, mas às vezes não é isso. Quando você tirou o abutment daqui, ou quando você rompeu o provisório, às vezes você rompeu uma bioadesividade do tecido mole com esse material do abutment ou da coroa. E aí tem o sangramento. Em alguns casos, realmente pode ser inflamação, tá? Mas pense que às vezes é que você está desconectando alguma coisa que ficou bem paradinha por 2, 3 meses, aí você rompe a bioadesividade desse tecido com esse
material, seja do abutment, seja da coroa protética. Então, quando você não tem tecido mole, aí você vai partir para a recomposição dessas dimensões com o enxerto de conjuntivo ou conjuntivo mais gengiva marginal livre, tá? Então, aqui a remoção de um conjuntivo do palato, tá? A colocação desse conjuntivo na parte interna, a fixação dele com o tecido, e depois nós vamos fechar. E aí as coroas em posição após a maturação desses tecidos, ok? Então, quando você não tem essas dimensões, cria-se esse volume. Então, como conclusão, de acordo com a literatura consultada, foi possível verificar que a espessura ideal do osso, lado vestibular do implante, palatino ou lingual, deve ser de pelo menos 2 milímetros. Para que uma papila entre dois implantes adjacentes seja estabelecida, a distância interimplante, ou entre implante, deve ser superior aos 3 milímetros. O conceito de platform switching parece ser uma estratégia para reduzir ou eliminar a perda óssea ao redor do implante. A espessura ideal do tecido mole seria de 4 milímetros na vertical e 3 milímetros na horizontal, para que você possa manter toda essa área periimplantar intacta. Então aqui, se vocês notarem, era uma paciente que chegou com uma reabilitação com um diâmetro de implante maior do que a dimensão de tecido ósseo. Então vocês notem que para o vestibular tinha a exposição de rosca, era um transmucoso de 0,75. Quando eu tirei esse implante, tinha fenestração aqui desse tecido ósseo. E aí eu fiz uma regeneração óssea guiada nessa região. Coloquei um implante aqui é 4,5, eu coloquei um de 3,5. Então, notem aqui a regeneração óssea que eu fiz, aqui é com biomaterial e aqui é com uma membrana ossificante. Então, vocês notem que o implante foi colocado abaixo da crista e depois formado o tecido ósseo. Esse caso já está finalizado, eu esqueci de colocar aqui, mas eu coloco na próxima aula para vocês observarem como é importante essas dimensões ósseas. Aqui na região posterior, a dimensão de, aqui no mínimo, 1,5 de ligamento periodontal até o primeiro implante, 3 milímetros no mínimo entre implantes, então pode notar que aqui já é maior, e aqui também é maior do que 1,5 milímetro, tá bom? Aqui um transmucoso de 6 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros. Por que de 6 milímetros? Devido a essa diferença de altura com o pico ósseo da distal do dente 33 para o pré-molar, ok? Que é o 34. Formação de tecido pelo perfil de emergência, porque o paciente usou coroas provisórias e agora eu estou cimentando as coroas de coping de zircônia com estratificação de cerâmica. Então aqui eu encerro a aula de volume, né? Teoria dos volumes de tecido duro e tecido mole. Novamente a minha rede social, o Instagram, meu e-mail, a ForpUSP, e meu muito obrigado, espero vocês na próxima aula, e aí sim vou falar um pouco das estruturas anatômicas que devemos respeitar para a colocação dos implantes.